eu vou iniciar, como presidente da banca, vou iniciar a banca, vou falar, agradecer, nananana, aí eu passo a palavra para você, você tem 20 minutos para falar, apresentar sua pesquisa, no máximo 20 minutos, tá? Né? Idealmente 15. Aí com 15 eu te aviso E aí, depois eu passo a palavra para a professora Maria, ela fala, ela vai ter um tempo para falar, e aí depois passa para você responder, você responde se for de responder, que às vezes as colocações são tão pontuais que não são exatamente, né? Aí depende do que ela for falar, mas o praxe é você ter um tempo para responder o que for de responder ou dizer agradecer, dizer obrigado, né, enfim, e acatar e pronto, né, depende do que ela, né, falar, você tem que de uma certa forma responder ou concordar. E aí passa a palavra para o Yuri, professor Yuri, também mesma coisa, ele vai ter um tempo para falar, depois você tem um tempo para responder, e aí a gente sai todo mundo, aí eu no final posso fazer alguma consideração e depois a gente sai para deliberar, tá bom? E aí você fica aqui na sala com a galera, e aí a banca sai, né? Desliga a câmera e o microfone para deliberar, e depois a gente volta com o resultado, tá bom? Lídia, só uma recomendação técnica. Se algum dos avaliadores estiver usando o telefone para participar do Meet, o ideal é sair da sala para atender ao Zap e depois retornar para a sala, porque não dá para fazer as duas conexões ao mesmo tempo. Tá? Acredito que Yuri e Maria estão no computador, né? Pelo tamanho da tela. Então tá show, maravilha. Então não precisa nem sair, é só desligar mesmo e ir para o telefone que a gente se resolve pelo telefone. Certo? Tudo bem? E lembrando a quem estiver aqui, assim, né? A gente ia fazer a transmissão via YouTube, mas está com problema. Então a gente está gravando, né? Então, assim, não é para fazer manifestações, ok? Não, é um pouco repressor isso, mas é de praxe, tá, gente? Desculpem, mas realmente manifestações só ao final. Aí a gente comemora, fala um monte, né? Brinda, faz o que quiser, faz uma festa online, tá bom? Mas durante a banca não pode falar, abrir o microfone, nem falar nada, nem no chat também, tá bom? Aí depois pode, depois que rolar o protocolo, aí pode falar, pode fazer festa, tá bom? Né? Já estão aí, espero que já estejam aí com os fogos preparados. O público já esteja aí com champanhezinho a postos. Tá certo? Então já está cravado. Eita. Cravado no horário. Será que a gente espera 5 minutinhos para ver para não ficar o povo blim, 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 blim? Acho melhor, prof, porque você vai ter que passar os slides também. Aí senão fica muito... Só eu que consigo aceitar ou vocês também recebem quando alguém pede para entrar? Não, eu recebo daqui, eu posso ficar... maravilha. Então tá, então acho que é para a gente também não atrasar muito, né? A gente espera 5 minutinhos só, porque realmente agora vai começar o povo a... É porque agora que eu fui avisar pro povo que ia ser aqui, que eu tava pensando... rolou um atraso aí Então tudo bem, vamos dar uns 5 minutinhos que a gente... mais uma vez, não... Eu vou falar lá no grupo, É que eu fiz um grupo para colocar as pessoas que queriam assistir. Aí eu vou falar aqui pro pessoal. Não comenta com o povo que não é para ficar dizendo maravilhosa, querida, amo. Eu também quero fazer isso, né? Dá vontade, né? Depois pode, tá bom? Mas quando começar a dizer, agora pode, nesses 5 minutinhos, mas quando começar, não é para ficar rolando manifestação. A gente pede, então, as câmeras também desligadas, né? Só os avaliadores e a Mirella, obviamente.
E aí, só para informação, eu tenho controle aqui para desligar o microfone, se for necessário, tá? Ah, que bom. Tá, qualquer coisa você gonga. A gente não quer ser repressor, né? A gente é fã. Mas para o bom andamento é bom que mas tenha uma os ordem. protocolos têm sua razão de ser, né, Deusdete? Tem alguma razão. Minha nossa, vai chegar um povo, hein? O povo da minha família é assim, meus amigos. Cabe 250 pessoas nessa sala, fica tranquila. Então até lotar a gente está recebendo isso aqui. Fazer uma roda de coco depois, né, Mirela? Depois a gente começa. Nem vai dar tempo de eu cantar. Eu queria cantar para abrir, mas não vai dar tempo. Você reduz, você só canta. Vou até pegar aqui meu pandeiro. O pandeiro tá assim, dela só cantar? Oi? Eu tô brincando aqui, falando que você devia só cantar. Nossa. Pronto, tá feita a apresentação. Então, eu vou começar aqui a compartilhar a tela para ajustar. Eronildes, por favor, a câmera precisa ficar desligada. É minha mãe. Mãe, desliga a câmera. Aí... Ela não tava conseguindo. Depois, obviamente, pode abrir a câmera, o microfone. Pode abrir tudo que quiser, tá? Depois que acabar. Arrasou. Peraí. Ok? Eu vou fechar meu microfone. Então, para não atrapalhar, eventual abrir, né? Se alguém abrir a porta aqui, ou tossir, espirrar, não atrapalhar a Mirela. Então, antes de compartilhar o PowerPoint mesmo, eu vou... Mas tá funcionando, né? Abriu o PowerPoint? Ainda não. Não? Mas acho que vai conseguir. Tinha aberto. Abriu e saiu, né? Porque eu tirei, exatamente. Eu abri, eu fiz um teste e depois tirei, porque eu quero desligar meu microfone durante a apresentação para eventuais interferências sonoras não te atrapalharem. Bom, então já, né? Peraí. Deixa eu só também um segundinho aqui. Maravilha. Deixa. Pronto. Acho que pode começar. Quem tinha que entrar, entrou. Entrou, né? Então vamos lá. Depois vai ficar gravado, né? Também? Isso. Tá? Vai ficar gravado. Então podemos começar, certo? Podemos. 20 minutos, né? Então, isso, calma aí. Mas espera aí, eu tenho que fazer primeiro o meu protocolo de abertura. Tá, com certeza. Olá, então, boa tarde a todos, todas e todos. Esta aqui, né, é a banca de defesa da aluna Mirela Rego dos Santos. Sejam muito bem-vindos. Muito boa tarde. Então, hoje, no dia 30, né, de julho de 2021, a gente está aqui para realizar a banca de defesa de trabalho de conclusão de curso, né, monografia, como requisito básico para obtenção do título de licenciatura plena em Educação Artística, habilitação Artes Cênicas, né, da aluna Mirela do Rego Santos, tá? Então, primeiramente, antes de passar a palavra para
para a Mirella, para ela apresentar a pesquisa dela, eu gostaria muito de agradecer a parceria do professor Deodéside Rocha Júnior, porque é orientador da pesquisa. Muito obrigada, professor. E também agradecer muitíssimo a banca, né, professor Yuri Fidelis e professora Maria Vilar, que aceitaram, né, uma grande honra ter vocês aqui para avaliar esse trabalho, né, e também agradecer a Mirella, né, essa parceria aí que se finda agora nesse ritual de passagem aqui. Então, muito obrigada. Então, Mirella, agora você tem 20 minutos para apresentar. Só, eu não estou vendo meus slides. Calma, eu vou passar, peraí. Calma. Agora vocês veem os slides? Pode até dar. Aí. Foi? Foi. Então vai que é sua, Mirella. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a todo mundo que está aí, do outro lado dessa transmissão, me transmitindo energias boas. Agradecer, em especial, a minha orientadora, a professora doutora Lídia Olinto, que me ajudou nessa caminhada, né? O professor Yuri e a professora Maria Vilar, que também fizeram parte dessa caminhada, que estão aqui na minha banca, já agradeço desde então. E começar dizendo que o meu tema é coco, a resistência e a comunhão de um povo. Pode passar. O coco, que é uma dança, é um canto, é um ritmo, é uma manifestação artística, é uma espetacularidade, é uma cultura, né? E eu quero, desde já, também pedir licença aos meus ancestrais e contar que eu escrevi esse trabalho buscando desenvolver um resgate das minhas raízes, mostrando não só questões que tenho dentro de mim, como eu as vejo, mas também expondo representações que influenciaram nas minhas sensações e dos meus sentimentos a respeito desse tema. Pode passar. A minha avó Francisca, que era nordestina, nascida no estado do Rio Grande do Norte, ela despertou meu interesse por diversas questões culturais e ela me inspirou a conhecer o coco, que é uma manifestação, é um brinquedo ancestral nascido no litoral nordestino. Então, vem dela todo esse meu amor à região do Nordeste, que eu considero sendo a minha semente. E para falar sobre tudo isso, os meus planos eram, para fazer essa pesquisa, ir até os estados nordestinos, né? Para que eu pudesse ter um contato genuíno com essa cultura, na prática. Mas, devido ao Covid-19, infelizmente não tive esse contato pessoalmente, mas tive virtualmente, entrevistando os grandes mestres do coco e estudando registros audiovisuais. O meu intuito aqui, para quem estiver assistindo essa apresentação e para quem leu o meu trabalho, é para a gente explorar mais essas questões que muitas vezes não são ensinadas nos ensinos convencionais. Eu acredito que quando a gente estuda, quando a gente dá importância, né, e aprende o que é importante para um outro ser, a gente aprende a dar importância naquilo que é nosso. E para escrever sobre tudo isso, o coco ele me pediu para que eu escrevesse o que eu sentisse. E eu senti uma memória ancestral muito grande. Porque quando olhamos para a nossa casa pensando em onde moramos e em onde nossos antepassados moravam, a gente começa a perceber o tanto que os nossos antepassados fizeram para estarmos onde estamos hoje. E o tanto que as coisas que eles fizeram não se apagam. Quando a gente entende isso, a gente entende a nossa história. Então, se hoje eu estou aqui, foi porque pessoas lutaram para que eu estivesse viva agora, para que eu tivesse condições sociais melhores. Então, se eu estou aqui hoje, foi porque pessoas já haviam construído essa casa. E pode passar. Ligando muito a isso, em uma aula que eu estava presente com o professor Yuri, que aqui está presente, ele me contou sobre uma teoria espiralar, que é o que a Leda Maria Martins acredita. Ela, que é uma estudiosa, professora da UFMG, e estudiosa da literatura afro-brasileira e do teatro negro, antes de ser uma acadêmica, ela é uma dançarina de congado.
tendo sido iniciada pela sua avó lá em Minas Gerais. E ela acredita muito nesse tempo espiralar, que é um processo que não há uma separação, uma barreira que separa entre passado, presente e futuro. É tudo um tempo só que se costura em um tempo espiralar. Pode passar. E isso tem muita relação com que eu acredito, eu pesquisei com o coco, né? Porque o coco, ele fez com que eu homenageasse outras pessoas. Quando eu danço o coco, eu sinto que eu estou homenageando essas pessoas e eu estou contando o que me atravessou nesse trabalho para que isso ecoe em outro tempo. E ligando muito a isso, a minha amiga, Morena Patachão, um dia quando eu conversei com ela, ela me disse essa frase, que somos sementes que germinam. Às vezes a gente fica ali no solo parado e aí bate um vento, bate um sol e a chama acende e a gente germina. Pode passar. E eu acredito que eu tive... eu acredito que eu resgatei as minhas raízes e germinei quando eu tive esse contato com o coco, que eu resgatei todos os ensinamentos que as minhas avós me ensinaram. E isso tem muita ligação também com que o mestre Assis Calixto, do grupo Raízes, conta que quando ele sugeriu esse nome Raízes, ele sugeriu porque raízes é uma coisa que nunca se acaba. Uma raiz está sempre ali. Mesmo um pé de planta morto, a raiz continua ali brotando. Aí nasce outro pé de planta. E a mesma coisa acontece com a família. Morre um e vai ficando outro. Pode passar. Agora vamos falar como que nasceu o coco. O fruto mesmo, né? O fruto coco, ele teria alcançado a rota do Pacífico, vindo da Ásia, chegando ao Brasil pelas correntes oceânicas. E onde o coco para, ele cresce, porque ele lança suas raízes e ele cresce. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, já haviam muitos coqueiros. Principalmente ali na região do litoral nordestino, já haviam as lavouras de coco. E aí, os portugueses escravizaram primeiramente os indígenas nessas lavouras de coco. E aí, trabalhando com o coco, ralando coco, raspando coco, quebrando coco, surgiu essa cantoria de trabalho que é o coco. E os indígenas primeiro acrescentaram o sapateado, que é o tropé, que é o sapateado indígena, e o toré, que é a principal dança ritual dos indígenas. E é dançado em forma circular. Por isso que o coco de roda é sempre dançado em forma circular. E com o tempo vieram os africanos e acrescentaram os batuques africanos, ritmos percussivos. Então, o coco é uma manifestação afro-ameríndia. Pode passar. Essa é uma foto que eu achei bem antiga, das pessoas dançando coco. Pode passar. As diferenciações do coco. Apesar de ser conhecido como um único ritmo, o coco ele varia conforme a localização geográfica. Então, ele tem inúmeras variações que eu sou incapaz aqui de contar para vocês, mas assim, entre as principais tem o coco de roda, o samba de coco, o coco de embolada, o coco sincopado, muitas mesmo. O mestre Seu Diô, do grupo Samba de Coco do Mosqueiro, lá de Sergipe, ele relata que a sua avó contava que desde o início já haviam variações, porque quando os escravizados estavam quebrando o coco, eles cantavam samba de coco. Quando eles estavam ralando o coco, eles cantavam samba de pareia. E quando eles iam para casa, que eles terminavam o trabalho, eles cantavam o samba de roda, que eles estavam felizes, e aí faziam a roda para poder agradecer. Pode passar. O Bilu de Campina, ele fala que o coco é um cantador de coco. Ele fala que o coco é uma manifestação artística e literária que, por ser do povo, ela não precisa obedecer nenhuma regra pré-estabelecida, ela só precisa obedecer o compasso, o ritmo e a batida. Pode passar. Já o mestre Verdelinho, ele conta que, antigamente, os cantadores de coco,
eles tinham apelidos dos passarinhos. Então, Verdelinho, porque ele era redondinho e gordinho, e tinham também vários outros cantadores com apelidos de passarinhos. Aí tinha o Beija-Flor, o Tico-Tico, o Patativa, o Curió e muitos outros que eu não vou conseguir falar aqui por causa do tempo. Pode passar. As características básicas do coco. Só um minutinho. Que eu dei uma breve esquecida aqui. Para criar o ritmo, né, tradicional do coco, os principais instrumentos é o bombo, o ganzá e o pandeiro, mas isso não impede que outros instrumentos também sejam acrescentados. O Câmara Cascudo, ele acreditava que o coco foi a célula máter de todos os ritmos brasileiros. E quando a gente para perceber, para pensar nisso, a gente começa a perceber que essa célula do coco, ela é presente em muitos ritmos brasileiros. E o Jackson do Pandeiro, que era um grande artista, ele falava que tudo era coco. Na dança do coco, ela é uma dança considerada uma dança da família das danças de umbigadas. E essas danças de umbigadas, elas são herdeiras dos rituais, da colheita, do nascimento, sempre vinculadas a um tempo e a um espaço. Pode passar. Aí, agora eu vou começar a falar sobre a minha pesquisa que eu fiz em alguns estados nordestinos, com exceção do Maranhão, do Piauí e da Bahia, porque lá não tem essa cultura do coco presente. Eu consegui reunir grupos de alguns estados. O coco alagoano, ele inicialmente era chamado de pagode. Esse nome vem das construções das casas de taipa, porque no século XIX, naquela região de Alagoas, as casas eram todas feitas de barro. E aí, as pessoas, quando a casa ficava pronta, iam apilar o piso, que é chamado piso de barro batido. Então, as pessoas chamavam as outras pessoas das outras fazendas próximas para uma ajudar as outras. E todo mundo fazia depois uma grande festa. Todo mundo fazia apilava o piso em comunhão, naquela amizade, todo mundo se conhecia. E, às vezes, até arrumava um namoro, casamento, fazia uma grande festa mesmo. Então, o coco fazia a alegria dessas pessoas. Pode passar. Aí eu entrevistei um guardião da cultura do estado de Alagoas, que é o neto do seu Nelson Rosa, que é um mestre, né, lá da cidade de Arapiraca. E ele me contou que lá nessa cidade tem 2 comunidades quilombolas. E ela já foi conhecida como a capital do fumo. Então, lá os cânticos, eles são uma forma dos escravizados diminuírem, né? Antigamente diminuírem o peso, o fardo, né, do trabalho. Então, tudo eles cantavam coco nessa região. Pode passar. Aí tem o coco do samba de mosqueiro, lá de Sergipe. E o mestre Seu Dio, ele conta que nos outros grupos de coco, o coco é um só. Lá no grupo de samba de mosqueiro, ele mistura o coco com samba de coco, com o coco de parelha e a roda de coco. É tudo junto. E lá eles têm costume de tomar uma cachaça que chama meladinha. E essa cachaça é principalmente tomada nas celebrações que eles realizam. Dia 23, São João Pequeno, e dia 24, São João Grande. Eles fazem uma grande festa em homenagem ao São João, cantando coco e bebendo a cachaça. Pode passar. Coco de Zambê. O coco de Zambê, na dança, pode-se notar improviso, criatividade, flexões de perna, de braço, agachamentos, uma movimentação que ela inclui giros, sensualidade, agilidade, demonstra garra. E esse coco, ele foi iniciado lá na região de Tibau do Sul, no litoral do Rio Grande do Norte, e ele sempre é iniciado pelo fogo. Os brincantes falam que quando começa o fogo, começa a brincadeira. Essa região,
o que eles chamam, isso do fogo, é o que eles chamam de esquentar o couro. Pode passar. Aí tem a foto deles com fogo, né, esquentando o couro nos tambores e tudo. E nessa região havia muita cana-de-açúcar. Então, os escravizados, eles faziam a cortação de cana, antigamente, e depois eles faziam a roda de coco. Então, eles acendem essa fogueira sempre para poder homenagear os seus ancestrais. E é isso, pode passar. Aí tem o coco de roda Novo Quilombo, lá na Paraíba. Nessa região, o coco ficou adormecido durante um tempo. E aí a mestra Ana Lúcia conta que as pessoas mais velhas da região ficavam muito tristes. Dava para ver água nos olhos deles quando falavam que o coco não era mais brincado nessa região. Então, essa mestra juntou 17 pessoas e eles retomaram com essa cultura naquela região e formaram esse grupo. Pode passar. Lá, eles realizam muitos festivais, mais de 100 grupos de cultura popular já passaram por lá, por essa casinha que eles têm, né? Esse local da festa. Pode passar. O coco das Irmãs Lopes. Eles são Pernambuco, né? Só que todo o coco que tem em Arco Verde, que é a cidade de onde as Irmãs Lopes estão, foram trazidos pela família Lopes, porque a família Lopes ela veio de Alagoas, e Alagoas, muitos pesquisadores, o coco nasceu lá em Alagoas, e todos os outros cocos que tem na cidade de Arco Verde são iniciados pela família Lopes. Pode passar. Por isso, lá tem até um museu que tem a história do coco de vários grupos. Pode passar. Aí tem o coco Raízes de Arco Verde. Esse grupo, ele antigamente tinha as 3 famílias, que era a Lopes, a Calisto e a Gomes. Hoje só tem a Calisto, porque cada um foi se desmembrando para cada grupo. E aí o Assis Calisto, que é o mestre, ele conta que ele conheceu essa cultura a partir dos Lopes, que levaram as festas do coco, chamavam as pessoas dessa região para dançar coco, né? E eles tiveram esse primeiro contato com o Lopes. Pode passar. E aí, o Assis Calisto, que era um mestre, né? Já faleceu, do coco de Raízes de Arco Verde, ele que foi o responsável por criar a tamanca. Pode passar. Que é a obra-prima que eles têm, que ele ensinava o coco nas escolas e ele falava que o sapato normal não fazia o barulho que ele queria. Então, ele criou a tamanca para poder chamar a atenção das crianças. E assim, o coco chamou bastante atenção de todo mundo. Pode passar. Aí tem o coco do Iguape, que é lá do Ceará, que Iguape na língua tupi significa cotovelo. Ele fica localizado no município de Aquiraz. Aquiraz na língua tupi significa água logo adiante. E o coco do Iguape, ele tem origem nos cânticos das pessoas que ficavam esperando as outras pessoas voltarem do mar. Pode passar. Lá, por ser uma vila de pescadores, as pessoas tiram seu sustento da água do mar. Então, as pessoas do grupo e outras, né, as mulheres, os pescadores, as famílias, os pescadores ficam ali na praia rezando, pedindo para as outras pessoas voltarem do mar. A mestra Clévia do Iguape, que foi quem me deu uma entrevista, uma conferência muito legal, ela me falou que o coco do Iguape não é só uma música, não é só um ritmo, e o carrom não é só um instrumento, é um coração que pulsa. Pode passar. Eles são guardiões da cultura, porque eles vão nas escolas buscar levar essa tradição para que as crianças consigam passar essa tradição. Pode passar.
e a discriminação que o coco sofre. Infelizmente, o coco não é reconhecido como um patrimônio tombado da humanidade. Pode passar. Então, eu concluo dizendo que esse trabalho foi desenvolvido para que eu pudesse adquirir um conhecimento necessário para transformar essa pesquisa em ensino, né? Porque o ensino ele vem através da investigação científica, artística e filosófica. E eu queria, se der tempo, acho que tem mais um pouquinho de tempo, recitar um poema que eu fiz, que fala assim: se todo mundo conhecesse o coco, não teria acontecido nenhuma explosão de tanto amor que o coco põe no coração. Sentir o coco é como mergulhar no jalapão, bater asas no mundão ou até resgatar um pulmão. Sei que todo corpo dança, pode ser com os pés, pode ser com as mãos. O importante é entrar no ritmo, não tem nenhuma regra não. Então, ao coco já agradeço desde então, porque ele é passado de geração para geração. E com isso lhe prometo, a cultura popular, não queria te deixar. É isso, obrigada. Acho que foi bem no tempinho. Parei de apresentar? Uhum. Ou não? Não, agora que eu parei. Obrigada, cravou no tempo, hein? Travei. Eu tive que acelerar o poema, nem terminei. Mas é isso. Tá ótimo, tá ótimo. Cravou no tempo. Também não é assim, né? Maravilha. Obrigada, Mirella, pela sua apresentação. Então, agora passo. A gente não acabou não combinando quem vai primeiro. Yuri, Maria. Maria, pode ser Maria, Yuri? Então, professora Maria Vilar, por favor. Ai, tá bom. Obrigada. As damas primeiro, então. Isso aí é meio... Oi. Tudo bem. Mas foi por... Tudo bem, tudo ótimo, obrigada. Não, eu não sei o que é melhor, o que é pior, se é vir primeiro, se é vir depois, tanto faz, né? Vamos pensar que a gente está em roda e que não tem antes e depois, estamos todo mundo junto. Obrigada pelo convite, a Mirella é uma querida, e quando a gente pega o trabalho, né, abre e deu o título, depois vai direto para a bibliografia, assim, essa é uma mania que eu tenho, né? Que aí a gente tem uma impressão primeira, assim, né? E eu tive uma banca antes de ontem e, nossa, eu fui péssima no protocolo e só me dei conta depois, assim, porque era muita emoção envolvida, sabe? Então, eu meio que escrevi, mas está bem espiralar a coisa. Então, eu vou ler, mas a maioria das coisas provavelmente eu vou comentar. Eu dou os parabéns à Mirella, ao trabalho que ela fez, porque o TCC, eu acho que é o nosso primeiro contato assim, com a pesquisa. E que bom que a pesquisa é algo que vem assim, da paixão, do coração e da família, sabe? Eu acho que isso é assim, a impressão que a gente tem que o TCC deu certo. Você procurou alguma coisa que você gosta, que te instiga para pesquisar, e pesquisou. Então, parabéns. E que bom que foi coco, porque eu adoro coco. Eu já dancei coco demais nessa vida. Olha, e eu fiz parte, eu fazia a cenografia dos festivais de cultura popular, que foram o quê? Foi de 2004 a 2012, o último, eu acho, que tinha aqui em Brasília, que era feito pelo Seu Estrela, né? Então, eu fazia a cenografia, fazia nossas indumentárias e tal, e eu vi, foi coco, e eu vi coco de tudo quanto é jeito, sabe? E vi o coco das senhorinhas, o coco da terceira idade também, que são as baianas do coqueiro seco, que tem a mestra Luzia, né, que é o nome da minha filha, então é um dos preferidos aqui em casa, sabe? Então, Mirella, deixa eu botar meus óculos de véia aqui, e eu te dou os parabéns por você trazer a Leda Martins, maravilhosa, né, foi princesa do Congado, né, muito tempo, bailarina. Rainha? E aí,
rainha, né? Mas ela chegou a ser coroada porque eu achei que ela não... Ela é atualmente rainha. É de agora, né? Ah, que massa. Maravilha. Então é isso. Eu fiquei pensando se ela era princesa, se ela era rainha e tal, assim. Então eu nem chamo ela de professora, eu chamo ela de rainha do Congado, da Nossa Senhora das Mercês, né? Da comunidade do Jatobá, que é um título muito, né, muito maior do que qualquer doutorado nosso, sinceramente, porque é uma vida inteira, sabe? E pensando também assim no meu lado, né? Ela diz, você viu, eu vi também, eu também estava esse dia maravilhoso. Todas as manifestações culturais e artísticas exprimem de algum modo a visão de um mundo. E isso matiza a sociedade e nestas os sujeitos que ali se constituem. E aí eu fiquei pensando num gringo, trazendo peixe aqui para o meu ladinho, de cenógrafa, que falava que é um cara chamado Arnold Arison, ele é diretor e tal, e ele é um estudioso de cenografia. Ele tem um capítulo de um livro dele que eu li como artigo na Percevejo, que ele chama de Olhando para o Abismo. E aí ele fala do palco, do ator em cima, e ele fala que cada palco mostrou a sociedade de então. Então, o anfiteatro grego, o de corte francesa do século XVII, finalmente a Caixa italiana do século XIX e outros como o Teatro No, sempre refletiram algo sobre a sua sociedade, sobre o seu espaço, que cada espaço de teatro era entendido como espelho do seu mundo particular. E aí eu fico pensando, né, por um outro lado, a gente que tem os rituais, os teatros cerimoniais, as festas religiosas, né? Nós daqui com os nossos folguedos e, graças à vida, os nossos brinquedos. E o coco é um brinquedo. Então, pensando em algo que seja processional, ou assim, de ambiente, ou em roda, incorporando o nosso mundo, os nossos, aí a confrontação do palco é substituído pela integração, né? Viva a roda. Então, como Leda Maria diz, resumindo, o que no corpo e na voz se repete é uma episteme. Se o corpo é uma episteme, a Mirella descobriu no coco essa outra episteme, né? Que é o do brinquedo, do espaço, a da comunhão. Então, pensando já na conclusão, eu fico pensando qual vai ser esse caminho que você vai trilhar, porque você, quando coloca todos os tipos, tem várias possibilidades muito legais. Então, eu comemoro a retomada da Mirella. Aliás, eu acho que quando uma mulher fala de ancestralidade, é uma obrigação, um preceito, trazer as mulheres da sua linhagem, antes de reconhecer as nossas muitas ancestralidades presentes na nossa grande mãe, na nossa grande mulher Pachamama. Porque, às vezes, eu, mulher do século XXI, quando eu vejo muitas mulheres falando de ancestralidade, às vezes eu percebo que virou um jargão, sabe? E mais uma possibilidade do mercadão da cura. Então, quando você consegue relacionar a sua ancestralidade, as suas avós, nessa sua retomada com o coco, a gente vê que isso é sincero e que, de fato, tem aí um tempo espiralar que você reconheceu no seu corpo. E isso é muito bom. Aí, indo em questões um pouco, assim, miudezas, quando você coloca como nasceu o coco, e na página 15 você traz o instrumento, a puita, há pouco estudo sobre instrumentos dos povos originários, dos povos da floresta. Mas eu acho que a gente, na nossa área, nas artes cênicas, a gente vê ainda pouco nesse lado, principalmente musical. Então, depois, se você quiser, eu mando. Eu te ofereço um nome que é de uma antropóloga e uma estudiosa e também uma compositora que se chama Marlui Miranda. Ela tem umas questões bem interessantes. Ela fez um doutorado tardio, mas ela traz para a gente
algo como os direitos das músicas dos povos indígenas, assim, o direito autoral, para que as pessoas não se apoderem deles e tal. Então, a Marlui Miranda é um nome legal para você. Na página 16, quando você coloca a citação do Fonte Filho, que fala da tradição que os negros à procura dos cocos, sentavam-se e tal, eu fiquei, isso não é nada demais, não, assim, mas eu queria muito saber era em qual contexto, se é de trabalho ou brincadeira, porque isso é um dos caminhos que você pode trilhar, sabe? Eu fico pensando, assim, porque as músicas de trabalho, elas são algo que levam ao brinquedo também, mas é interessante pensar nesse caminho, porque as músicas de trabalho, elas também têm a sua delícia e tal. Na página 17, na fala do Newton Júnior, que, aliás, é do coco de Toré. E eu boto a maior fé de que você tem que colocar coco de Toré na sua lista de cocos. Porque o coco de Toré, eu acho ele é bem pernambucano, assim como raízes e tal. Só que tem uma parte que a gente tem que na minha opinião também, assim, e aí, na minha opinião, de cenógrafa, figurinista e bonequeiro. Então, assim, eu também posso errar. Mas o toré é uma questão importante. Porque o toré são as danças de roda, né? E aí que depois, quem fala muito nisso é o mestre Biliu, que eu fiquei na dúvida se a gente fala Bilu, mas é Biliu que você colocou Bilu, tanto na bibliografia quanto no texto. Quando ele fala assim, uma partezinha da fala dele, tanto é que hoje, quando você olha para um índio, chucuru, cariri, você não sabe dizer se você está diante de um afro-brasileiro ou diante de um indígena. Aí eu percebi o seu interesse dessa mistura, e eu trago para você um outro nome, que é o Darcy Ribeiro, porque ele tem um livro maravilhoso que se chama O Povo Brasileiro, que é assim, que ele fala disso e daquilo e vai e volta, é assim, muito bom. Eu acho que você pensando, né, em pós-graduação e tal, isso vai te dar um gosto delicioso, porque o Darcy Ribeiro falava dos ninguéms, né, minha gente? Ele falava da miscigenação entre os povos e que, de repente, o africano escravizado olha o filho dele com a Índia e pensa assim, mas isso não sou eu. Aí a Índia olha e fala assim, mas isso não sou eu também. E são esses ninguéms que somos acabando assim, né? Somos nós todos. E, bem, eu vou pular esses dois aqui, porque isso é uma bobagem. Eu vou falar porque eu anotei e tem que falar. Mas o Gilberto Freire, que você traz do Casa Grande Senzala, que eu particularmente amo de paixão, e que percebo a democracia racial como uma parte que ele coloca e que é mais explorada a democracia racial do que a obra dele em si, que é algo muito rico. Então, assim, quando a gente tem um Casa Grande Senzala na mão, um Desmundo fica pequenininho, mas eu percebo que é da pesquisa também e foi muito boa a ligação que você fez, tá? Aí, pensando já com os olhos de quem leu a sua conclusão, na hora da importância de estudarmos essa cultura 2.2, eu convido você a um outro nome, eu convido você a conhecer o trabalho e as publicações do professor José Jorge de Carvalho, responsável pela UNB ter sido a primeira universidade no Brasil a instituir as cotas e responsável também por algo que é riquíssimo que acontece aqui no UNB, que são os encontros de saberes. Também acontece na UFMG, já se espalhou. Aonde o professor José Jorge de Carvalho, que é antropólogo, já aposentado, mas que continua como professor de grande contribuição na pós-graduação e nos encontros de saberes, ele coloca as artes e saberes tradicionais na grade curricular. E, simultaneamente, ele traz os mestres e mestras tradicionais para a docência. Então, são pessoas
de saber reconhecido, entendeu? Pela universidade. Então, assim, eu já vi aula dada por povos Yalapati, já vi aqui Mãe de Santo, aqui de Sobradinho, dando aula, já vi mestre Cavalo Marinho dando aula, e ele tem vários artigos maravilhosos sobre cultura popular, sobre canibalização da cultura popular e hibridismo. É muito bom, professor José Jorge de Carvalho, tá? Eu acho que ele traz para a gente um modo de ver a partir de outras epistêmias. E aí a questão assim da gente se encontrar com o sagrado fica assim mais compreensivo, sabe? É muito legal. Aí, nas diferenças do coco, eu sugeriria que colocasse o coco de toré junto. Eu tenho dúvida se samba de parelha é parelha ou é pareia, sabe? Eu fiquei nessa dúvida, ou se é os dois, de repente é os dois, porque samba de pareia é samba de dois, né? Que a gente dança junto, que eu acho que é o de Mosqueiro, que tem aquele vamos dançar de pareia, você sabe qual é? Porque aí a batida fica assim, tagadadá, tatá, tagadadá, tatá, tá, 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 tá. Aí essa hora as pareias mudam, sabe? Você muda de parceiro, sabe? Então é engraçado porque a batida do coco tem um tempinho que você vira para dançar, sabe? Mas eu acho que é isso, são os dois, é parelha e pareia, né? Aí eu diria, né, na página 22 está o mestre Bilu, que é Biliu, e esse cara, ele é muito curioso, porque ele é ex-advogado. Ele era advogado e resolveu seguir a carreira de músico dele, né? E ele fala uma coisa muito curiosa do coco, que eu levo de novo ao Toré. Ele fala sobre a antropofagia. Ele fala que o coco era tocado antes dos rituais. E isso é muito instigante, sabe? Assim, tanto para o Toré, porque essa dança, porque o Toré, se você for no dicionário, Mirella, o Toré tem uma definição de Toré que é uma dança selvagem, aonde um fica no meio imitando o bicho e os outros ficam dançando em roda. E tem uma outra definição que o Toré é uma dança de roda que se compara ao coco. Então tem uma ligação aí fenomenal. E eu, obviamente, como boa antropofágica, fiquei pensando que é o que a gente precisa mesmo, fazer um grande toré, pegar os nossos inimigos, botar para sofrer aí uns meses, achando que irão ser assados no giral, e no dia da grande cerimônia, da porrada final com o tacape sagrado, a Ibirapema, a gente desiste e diz, não dá para comer vocês estão podres. Vocês estão cheios de cocô. Vocês têm que morrer na cadeia, sabe? E eu fiquei pensando nisso, porque, né, quando a gente vê o coco, isso que você sentiu, cada um sente do seu jeito. E esse trabalho foi muito bom, que me trouxe todas, assim, a vontade de reescutar, e eu reescutei muitos cocos, então eu agradeço esse sentimento antropofágico que você me trouxe, de pensar que o inimigo não presta nem para ser comido nas atuais circunstâncias. Então, me preparando para as suas considerações finais, você tem a intenção de continuar estudando. Maravilha, recomendo. Eu acho que, nesses casos, sabe, eu falo isso para uma prima minha, que é uma pessoa incrível, e que tenta estudar e vai trabalhar, ela não consegue, eu falo assim para ela, prima, tem que vir para a universidade, porque vai ser bom para você, mas vai ser melhor ainda para a universidade. Então, você tem que vir, o coco tem que vir, sabe? Esses assuntos, cultura popular, tem que estar na universidade, sempre. E a Joana Abreu escreveu sobre o boi, falando sobre o jogo do ator, né? Ela traz os jogos de brincadeiras do boi com os jogos para atores. Então, serve de muitas maneiras, né? Você tem a intenção, maravilha, venha, dou apoio, recomendo, acho bom. Acho que tem vários caminhos possíveis, que seja no tempo espiralar da bailarina, ou da tocadora, ou na etnocinologia, e nas características básicas, eu acho que tem vários caminhos aí. Porque você tem o pagode, que é essa brincadeira de trabalho,
você tem o samba altamente miscigenado, e eu nem digo miscigenação racial, não, eu digo miscigenação de sagrado e profano, de brinquedo dentro do terreiro, porque a gente tem o altar e na cabeça do brincador tem a cachaça, e lá fora está se levantando o mastro. E tem questões aí do religare, né, de trazer você a essas origens, e isso a etnocinologia adora. Continua, tem o coco de Zambê, que é muito doido, porque ele tem o jogo, mas ele tem o transe também. Além de parecer um tambor de crioulo para homem, né, é muito diferente, e que diz o Antônio Nóbrega, né, que é uma corruptela de zumbi. Então, tem aí uma comparação com a capoeira que é muito interessante se fazer, apesar de quem diz isso é Antônio Nóbrega, e apesar de, porque eu também vi o vídeo há muito tempo atrás, o mestre fala que não é capoeira de jeito nenhum, e que o camarada joga capoeira, não sabe o que está fazendo, então é outra coisa, mas é um comparável muito bom. E tem a roda de coco paraibano, que parece boi, minha gente, né? Isso é tão doido e é coco. Então, eu imagino a dificuldade que o povo do IFAM tem para levantar esse bem. Isso é um outro estudo muito interessante de ser feito. Se você começasse a conversar com essas pessoas que são portadoras do bem, como seria essa diferenciação para você tombar o coco? É um desafio imenso, né? E nesse, que eu acho muito parecido com o ritmo e a toada do boi, você nos traz uma fala onde se diz das novas formas e funções do espaço. Finalmente, os cocos das irmãs Lopes e do Raízes Arco Verde, que trazem aí uma resistência, uma outra coisa, que é tanto as mulheres, né? E a linhagem dessas mulheres que trazem as questões da LGBTQIA+, e a Raízes Arco Verde, que traz o MST, né? Porque Raiz do Arco Verde canta a Fazenda do Seu Maia, que é o fazendeiro amigo que vai dar uma terra para os sem terra. E depois ainda o coco do Ceará, do Igape, que eu gosto muito, que olha, assim, esse é de litoral mesmo, de embolado e de passo. Então, a gente tem aí resistência, trabalho, a miscigenação do brinquedo, o jogo, o espaço e ainda a materialidade das tamancas, das fardas e ainda dos chapéus e das garrafas e às vezes das fitas e às vezes das flores também que entram na roda. Muita coisa para você ir explorar. Então tem um caminho bacana e na hora assim, de você pensar numa pesquisa, você escolhe um recorte. Quando eu falei que eu olhei a bibliografia, eu me assustei um pouco de ver que eram muitos vídeos. E aí eu fiquei pensando, sabe, Mirella, eu acho assim, que você fazer um TCC na pandemia foi o que eu disse para Rosa na quarta-feira. Isso, para mim, já é heróico, né? Então, às vezes eu fico pensando assim que droga, a gente tem avaliação, nota, regras da ABNT, dane-se, né? Vamos abrir a roda, tocar um coco e que nem a gente disse antes, canta aí e a banca tá feita. Mas é bom passar por isso, né? Então, eu acho que é isso, você tinha um campo para fazer, eu também sou estudante, estou fazendo meu doutorado, tinha um campo para fazer, e estou na mesma que você, estou ligando, estou conversando com mestres, né? E a gente joga com o que tem. E você pegou os vídeos, mas você fez a sua leitura. E eu acho que ficou muito bem. E, cara, que bom, parabéns. Eu espero ter colaborado um pouquinho mais com você e espero também que possa colaborar mais no futuro, assim, porque essas coisas são muito boas de se conversar. E mais ainda quando a gente vê a animação no aluno, sabe?
Eu fico muito contente mesmo, assim, quando eu pego um trabalho que eu sei que além de ter sido feito assim de uma maneira alegre, mas apaixonada, mas que pode dar, que é semente para o futuro. E eu espero realmente que você pense aí numa especialização, num mestrado e, quem sabe, um doutorado também. Se você continuar no coco, você pode continuar aí a vida inteira no coco, que tem muito coco para ser tirado. Parabéns, tá, Mirella? Eu acho que eu já falei bastante. Agora eu só queria falar de uma parada que eu gostei muito. Nem tudo fala, nem tudo pia, nem tudo late, nem tudo mia. Ou seja, nem tudo faz som. Vou guardar isso para mim, tá? Um beijo. Obrigada. Obrigada, professora Maria Vilar, muito obrigada pelas suas considerações. Agora, Mirella tem um tempo para responder, se achar que, né, se achar que deve responder. E aí depois a gente passa a palavra para Yuri Fidelis, professor Yuri Fidelis. Eu quero responder só agradecendo mesmo, né? Eu acho, assim, que tudo que você falou vai ficar para mim. Eu vou tentar honrar tudo que você me mostrou, né, agora. E com certeza eu quero muito continuar essa pesquisa e você vai ser uma pessoa que vai me ajudar, tenho certeza nisso. Desde quando eu te conheci, eu falei isso para você. Acho que no primeiro dia que eu te conheci, eu falei: nossa, você trabalha com cultura popular, esse é a minha paixão. Eu acho que eu conheci você a primeira vez na Casa do Cantador, numa exposição sua. E aí, eu estava na sua disciplina, mas eu ainda não tinha ido na sua aula. E aí, bem no início, assim, que eu te conheci, eu já falei: meu Deus, que legal, tudo que você trabalha é o meu sonho, eu quero trabalhar com tudo isso também. Então, acredito que você também... Acredito não, eu sei que você também fez parte de tudo que eu escrevi, me inspirou a escrever tudo que eu escrevi, a estudar tudo que eu estudei. E com certeza vai continuar me inspirando na minha caminhada. Tá bom? Muito obrigada por tudo. Então, passo a palavra para o professor Yuri Fidelis. Vai lá, querido. Microfone aberto. Estou ouvível? Que bom. É sempre um susto na máquina nova. Bom, boa tarde a todos. Prazer conhecer você, professora Maria. Prazer nos reconhecermos, né, Lídia? Sempre. Que bom, mais uma vez, mais uma banca. E que bom, Mirella, que essa escolha tenha passado por mim, de participar desse rito de passagem, de conclusão de curso, uma presença que entrou na sua vida pixelada, né? Nós ainda não nos vimos presencialmente, então eu acho muito curioso que você tenha escolhido também a minha presença e dado voz à Leda nesse momento. Então, eu queria primeiramente agradecer por essa escolha e pelo privilégio de acessar o seu trabalho, né? O coco, a resistência e a comunhão de um povo. E aí, vamos lá. Eu tenho duas coisas que eu gostaria de começar destacando. Primeiro, como que de um jeito torto o seu objetivo foi plenamente cumprido, de traçar um panorama do coco e de entregar um trabalho que olhe panoramicamente para a possibilidade do coco. Então, isso me provocou muito, sabe? Eu viajo pelo Nordeste nessas suas 40 páginas. Então, a viagem que você deixou de fazer, você não deixa de me proporcionar como leitor. Eu acho importante de sinalizar isso, que você conseguiu roteirizar ali naquela parte 2, de uma maneira... agora estamos em Pernambuco, agora estamos aonde? Agora Sergipe, agora... E isso me faz pensar, como provocação, se você achar que cabe, em pegar esse mapa do Nordeste e marcar mesmo, visualmente, porque eu queria ter uma noção das distâncias
entre esses lugares e que vão aparecendo nos discursos. É litoral, é sertão, aqui está mais urbanizado aqui. Você desenha esse mapa para mim. Eu viajo por 6 estados a partir do momento que você levanta as singularidades de manifestação, né? É um brinquedo que virou brinquedos. Ali não pode mulher, mas aqui pode. Ali tem que ter farda, aqui não precisa. Aqui a gente levanta por festival. Não, a nossa estratégia de resistência é ir na aula e ensinar as crianças. Então, ter uma banca dessa, no dia seguinte à queima de um pedaço muito grande da história, né, da Cinemateca Brasileira, me faz assinalar essa necessidade de trabalhos assim, que reivindiquem um lugar de guardião da memória, sabe? E você tem uma estratégia discursiva no trabalho que foi muito boa e muito dolorosa ao mesmo tempo, que é de me contar só no final que não é patrimônio material, não está tombado. Então, você me mostra uma fortuna, você diz é meu, é seu, de quem está lendo, é nosso, nossos ancestrais brincaram, pisaram, quebraram, e cadê os responsáveis por coroar isso daí? Então, eu acho que fica muito interessante, é muito inteligente a estratégia discursiva do trabalho de apresentar a riqueza para eu ver, se a gente não cuidar, a gente perde. E tem alguns alertas bem interessantes, como 30 anos de hiato que ficou numa comunidade sem ter coco, né? Até que ela reuniu 17 pessoas e, não, vamos lá, vamos voltar. Então, esse lugar das retomadas e a resposta que você traz no final, de querer trazer isso para a educação, para currículo, eu acho que é a mesma que puxa para o seu título, né, de resistência. A maior estratégia de resistência é a inserção disso curricularmente, é o reconhecimento disso nas comunidades, é a apresentação e a familiaridade do brinquedo já desde a infância, né? Então, acho muito interessante e queria sinalizar essas duas coisas, a viagem ao Nordeste e o me dar a notícia de que não é um patrimônio tombado só no final, são duas coisas que você cumpre assim com muito louvor, assim, realmente foi uma coisa muito bacana da experiência de leitura. Aí eu vou destacar alguns pontos mais ligados a certas páginas, onde me ocorreram perguntas, foram me dando determinadas referências ou dúvidas e tal, que aí você me diz o que você sente que tem vontade de complementar ou não, enfim, são provocações para ver se faz sentido para você. Então, lá naquela página 7, quando você apresenta a Leda Maria Martins, você me faz uma descrição que evoca, que fisicaliza a presença dela. Professora, faz isso, é brincante, né? E aí, com outros autores, eu não tenho esse mesmo acesso. Eu sei que, afetivamente, o lugar que ela desperta e a noção de tempo espiralar que ela traz te mobiliza de outra maneira. Então, acho que você capricha na apresentação dessa autora, você investe que a gente visualize ela de uma maneira que, quando é o gringo lá de falar do simbólico, eu não sei quem ele é. Ele é um sobrenome solto na página. Então, eu acho que a referência que você dá, a maneira como você traz a Leda, é espelho, é modelo para como você vai trazer todos os outros autores que você vai colocar. Não que você precise saber tudo a respeito deles, mas justamente o que fez ele entrar nesse trabalho. Porque aí eu preciso entender se ele é um sociólogo, é um antropólogo. Não, o interesse dele pelo coco é estético. A Ayala, parece que são 2, né? Maria Inês e um outro. Eu não sei se eles são brincantes ou somente acadêmicos, ou brincantes acadêmicos. E eles são muito citados. Então, à medida que eu acho que é só esse cuidado de que, quando você for revisar o trabalho, a primeira vez que cada autor aparecer, ele apareça com o mesmo grau de capricho do que você já acessa dele, que na Leda você me traz. Foi uma cilada positiva que você criou para si mesma. Você abre o trabalho batendo cabeça para a Leda. Então, falta o bater de cabeça para os demais que também entraram na roda. Foi você que convidou, então eles entraram na roda. Então, eu acho que nesse lugar eu ficava muito curioso, esse do simbólico, esse pessoal Ayala,
para diferenciar quando são falas de mestres e quando são falas publicadas, de recortes acadêmicos e tal. Então, isso vai me ajudar, vai me mapear muito. O cuidado que você tem na viagem ao Nordeste, de eu saber sempre exatamente em que estado eu estou, é o mesmo que você tem que ter com esses autores. Então, acho que é só a apresentação dos autores que eu senti falta de uma contextualizada maior para eu entender. É uma atriz que está falando? É um brincante? Não, é da etnocenologia. Não, é estudante de culturas negras. Então, é só esse epíteto mesmo que bota, que me justifica a entrada de cada um na roda, sabe? Qual é o toque que cada um deu para poder entrar na roda do seu trabalho. E aí, outra dúvida que me aparece... Bom, lá na página 7, você fala em teoria do tempo espiralar. E entrando na provocação da Leda, eu não sei, eu nunca vi ela chamar de teoria, no sentido de que não está propondo necessariamente como um derivado dessa maneira europeia de pensar. Não é sobre caber como teoria. Então, é uma concepção ou uma noção espiralar do tempo. É só trocar a palavra teoria que ela embranquece de alguma maneira, sabe? Academiciza de alguma maneira algo que quer justamente escapar disso, que está realmente tentando ser cunhado para escapar disso. Então, é só trocar por um conceito de uma noção de tempo espiralar que acabou. É só substituir a palavra para não cair nessa cilada, porque eu nunca vi ela reportar isso como uma teoria. Não é o que ela pleiteia disputar o espaço é uma noção, é uma maneira de encarar. Está mais dentro das cosmologias africanas e das cosmologias afro-ameríndias, olhar o tempo como um movimento espiralar e não linear, como o colonizador propôs, e se valeu dessa noção de tempo linear para exercitar sua dominação. Então, acho que é esse lugar que cabe de substituir, é só substituir a palavra teoria lá na página 7. Aí vem as minhas curiosidades, que estão ligadas à tua relação com o coco. Eu não vou saber dizer exatamente a página, acho que é na página 10, que você fala que você é apresentada a essa sintonia com batuque e percussão em 2019, cursando na UNB. Aí você não me conta o que você cursa na UNB. E eu estou lendo seu TCC do Dulcina. Que maravilhoso que ela faça as coisas simultaneamente. Mas o que ela cursa e por que ela escolheu a disciplina prática de conjunto? É parte do que você já cursava ou foi uma escolha optativa? Não, eu queria me divertir, eu queria alguma coisa, uma amiga me recomendou. Parece que é trivial, mas é o marco de apresentação do que vai se tornar teu objeto de pesquisa. Essa paixão da percussão. Então, é um instante espetacular, digamos assim, né? A disciplina te deu um instante espetacular, a oportunidade de bater o tambor e entender ele como continuidade sua e continuidade da sua ancestralidade, você como continuidade da ancestralidade. Então, eu acho que o que te mobilizou a fazer prática de conjunto, eu fico muito curioso, porque poderia ter sido só, queria só me divertir, mas na aula que ele me deu a oportunidade de tocar um tambor ou de mexer com o instrumento percussivo, eu fiquei mobilizada de uma maneira completamente diferente. Que aí eu acho que aí abre espaço para toda a sua poética de contar como isso te atravessa, entendeu? Então, se você me aterra contando por que escolheu a disciplina, eu vivencio melhor como leitor a surpresa que foi se você tivesse faltado essa aula. Seu tema de TCC não era esse? Ou ia tardar em encontrar o coco? Então, esse lugar é que me pega de você dar uma melhoradinha na construção do parágrafo, de me contar por que você fez. Assim como quando você visualiza o coco em roda, passeios turísticos, né? Acho que é também na página 10. Que aí você fala a percussão, os passeios. E aí eu fico me perguntando se você dançou ou se você só assistiu. Você entrou na roda ou você só assistiu? Eu assisti. Então, eu acho que isso é muito interessante de você sinalizar que esse é uma paixão, um chamamento que vem primeiro como espectadora, de alguma forma, né?
Mas se você bateu junto, você também estava em participação, não precisa necessariamente entrar, mas esse lugar da integração da roda. Então, porque você entende que o estudar é o compensar a distância que você tem daquilo que você deseja, você queria habitar aquela roda, mas a pandemia não está deixando. Deixa pelo menos eu escutar quem habita, que eu achei uma estratégia muito inteligente, né, de entrevistar e dar lugar de escuta a quem habita e a quem promove essas rodas. Então, esse ponto é que eu queria que você melhorasse, que é da relação de encontro com o coco. Deixar mais claro para mim, às vezes me dá a impressão de que você entrou e dançou, e não, você primeiro vislumbrou, depois você ouviu. Então, como o coco acessou o corpo da Mirella? Que é uma coisa que você narra muito bem quando você traz as suas avós, por exemplo. Então, ali tem um grau de detalhamento, você entende as ciladas positivas que você vai criando? Porque você vai mostrando que consegue esmiuçar os encontros, a sua ancestralidade como continuidade. Então, eu acho que nesse ponto, acho que como você já sabe, não sentiu a necessidade de me esclarecer, né? de aprofundar, com certeza. Mas fica a minha provocação de talvez o seu leitor seria mais interessante ainda o trabalho, ele sabendo que você começou como uma espectadora passiva, entre aspas, dessa espetacularidade. É um atravessamento estético. E aí, falando desse atravessamento estético, como é um TCC de cênicas, né, eu fico me perguntando, eu recebi um arquivo sem fotos, e agora na apresentação eu vejo que você tem uma preocupação de diferenciar visualmente. E me confirma a impressão que eu tenho quando eu leio. Nossa, as manifestações plasticamente vão se dar de um jeito bem diferente. E aí você mostrando as fotos, eu falava, nossa, muito diferente. Um do outro é muito diferente. A exigência de farda ou a não exigência de farda é num campo de batido ou é na beira da praia. Isso altera a manifestação. E isso coloca o seu TCC como um dos documentos que pode ajudar a lutar por esse lugar de tombamento como patrimônio imaterial. Então, ilustre aquela parte 2, ou ao longo das coisas, à vontade, com essas fotos, as fotos dos mestres, por exemplo. Eu fui vendo aqui, você sabe, né, Mirella, esses rostos contam histórias. Esse pessoal que resiste, essas rugas, essa matiz de pele, se está trazendo um chapéu de palha ou não, o grau de urbanizado ou não, o quanto se deixa sequestrar pela cultura ou fica mais tradicionalista, o quanto se mescla, o quanto é purista, tudo isso se expressa visualmente. Então, acho que naquela sua tour pelos tipos de coco, caberia botar as fotos, uma que seja por manifestação, mas é muito interessante. Alguns gravaram CDs, outros não, e eu sei que você sabe. Então, acho que o trabalho explodiria, cresceria muito quando a gente tem acesso, porque as histórias que você seleciona de cada um dos grupos é muito interessante, foi muito sagaz criticamente a maneira que você filtrou o que de cada um você ia compartilhar conosco, sabe? Se era de emancipação de mulheres, se era uma união de famílias, aquele ritual pela volta dos pescadores. Enquanto eles estão no mar, a gente reza para que eles voltem bem. E quando eles voltarem bem, a gente comemora porque eles chegaram com pescado. É lindo. O que abre para mais uma outra provocação minha, já que você pleiteia no seu tópico 2 muito essa pluralidade de alcances do coco, ritual, diversão, resistência, né? Por que não colocar um trechinho que seja de epígrafe antes de cada um, de uma letra daquele tipo de coco? Por que não me bota? Porque o saber deles também está expresso ali. Ali também é saber. Porque ritmicamente você conseguiu colocar os instrumentos, os objetos, as batidas, o toré, a configuração em roda. Tá? Então, se você me bota a letra do Arco Verde, que é diferente da letra, por exemplo, lá do Alagoano, lá dos pagodes, porque eu peguei, assim que eu li o seu trabalho, eu abri uns discos de coco para escutar. E cada um me conta um Nordeste muito diferente. E eu acho que o seu leitor fica mobilizado
a escutar, entende? Eu acho que é muito legal esse lugar que você traz da escrita, como ela vem compensar um lugar, mas isso aqui é um lugar oral. É uma oralização, é um canto, é uma festa, é uma dança. Quer saber como é? Vai até lá. É cultura popular. Isso não vai se resolver na minha escrita. A minha escrita vem acender a tua curiosidade para a tua vivência, né? Assim como você está, eu acho que de alguma maneira matando a saudade dessa viagem não feita, né? A partir da escrita. Você se proporciona essa vivência também um pouco a partir da escrita, porque as suas descrições de como a percussão te atravessa, a escolha desse tema, a maneira como você volta nisso a cada capítulo realmente é muito bonito, assim. Esses relatos de como atravessa o seu corpo é um lugar de sinceridade que não fica nem um pouco forçoso e que é uma propaganda, entre aspas, de propagar mesmo o bem que o coco pode fazer. Eu acho que é bem esse lugar. Eu acho que é bem nesse lugar. Então, germinar, acender, prosperar, semente que prospera, enfim, tudo isso acho que está super bem. Aí tem aquela parte que você cita, o Gilberto Freire, no caso da Grande Senzala, você depois, quando vai discutir a questão da sua ancestralidade mais especificamente, você se posiciona criticamente em relação a ela. Lá um pouco depois, quando vai trazer as avós. Mas para não ficar viajando aqui e procurando. É a página 17, eu acho. Como nasceu o coco. Você resolve fechar o tópico, o início do tópico 2, na página 17, com essa do Gilberto Freire. As relações entre os brancos e as raças de cor, página 17, foram desde a primeira metade do século condicionadas. O que me incomodou foi essa desculpa que ele traz da escassez de mulheres brancas entre os conquistadores, né? Isso é um discurso para fomentar um abuso em série, né? Um abuso em série de corpos escravizados, corpos que vão ser docilizados na base da violência. Então, você vai me colocar isso quando você vai falar da sua avó, mas ali no momento que a citação aparece, parece que você concorda plenamente que tenha sido por causa disso. Então, eu acho que no teu comentário seguinte àquela citação, eu queria escutar a posição da Mirella em relação ao que ele sugere, sabe? Você entende? Por que você coloca coco, resistência e comunhão? Este brinquedo nasce de um ambiente que era para ser opressivo. Era para ser de silêncio, era para ser de quebrar os cocos, era para ser de confirmar a servidão, era para ser de atar os nós da escravidão, atar a ligação de propriedade, e olha a inversão inteligente que ele faz. Dessas condições, nós vamos fundar nossa festa. Desse batucar, quando o colonizador não estiver olhando, a gente vai começar a criar música. Então, existe uma maneira de você narrar esse surgimento do coco, que é olhar ele sempre como um brinquedo de resistência. Esses cantos são de trabalho até o ponto de recusar o trabalho. Subverte o trabalho ao ponto de virar festa, né? Então, eu acho o único lugar no seu texto que eu senti que talvez parecia que você estava concordando passivamente foi nessa citação do Gilberto Freire, que eu acho que caberia umas 2 ou 3 linhas suas sobre não exatamente concordo ou não concordo com tudo que ele está colocando aqui. Porque senão é atribuir essa miscigenação a uma escassez de mulheres brancas, e isso é uma desculpa para os estupros em série cometidos. Então, tem que tomar esse cuidado só naquele ponto. Nos outros, você sempre se posiciona politicamente em relação aos textos que você cita. Então, acredito que seja somente naquele que eu senti uma nota de será que ela concorda plenamente com isso? Pois é, cuidado para não passar a impressão de que sim, porque como o parágrafo seguinte não comenta tanto sobre, não me pareceu, e depois você me conta da sua avó, né? Com um olhar absolutamente consciente de que não é assim, de que a narrativa não é essa, de que isso envolve dor e sofrimento. Então, de novo a cilada positiva. Você me mostra lá na frente que eu descubro que você já sabe que é assim. Você não toma aquilo ingenuamente, né?
Já estou acabando. Posicionar-se melhor na página 17, criticamente. Cadê? Versão dos oprimidos em coletivo. Ok. Aí, bom, a parte da sua avó não tem nem o que comentar. Aí vem aquelas perguntas: quem é Câmara Cascudo, quem é Herbert Lucena e quem é Mário de Andrade? Que entra naquela coisa dos autores. Só no sentido de dizer por que você quis que ele entrasse no trabalho, entendeu? Não precisa me dar, nasceu e não sei quando, fez não sei o quê, escreveu isso, aquilo. Não, porque eu convidei ele para entrar na roda. Porque senão porque também acaba que os nomes ficam com uma proporção que é mais ou menos a mesma. Pô, o cara entrou e foi sondar, né, a presença da cultura popular sertão adentro. Então, eu acho que esse lugar da contextualização dos autores volta para mim nesses aí: Leslie White, Herbert Lucena, Câmara Cascudo e Mário de Andrade. Acho que demarcar isso, porque quando são os mestres eu sei, eu não me confundo quando eu estou lendo. Então isso está realmente só no que é citado textualmente, nos autores acadêmicos, digamos assim, né? Aí o jeito de cada coco, não tem nem o que comentar, acho que a Maria fez um excelente panorama, e depois agora na sua apresentação, é uma delícia, acho que fica de presente para os leitores conhecer a história de cada um, da mulher chique, a senhora bem trajada, que ensinou o cavalo manco e a pisada de Arapiraca, até... Nossa, cada história é uma história, e eu acho que isso só vai enriquecer essa questão do ilustrar o trabalho mesmo. Incluir as letras dos grupos, eu acho que é isso. Olha, dos espetáculos. E ali na página 43, que você fala das espetacularidades, e eu estou me perguntando, será que é espetacularidades ou ela quis dizer espetáculo? Dos espetáculos ou espetacularidades, lá no final. Espetacularidade, deixa eu ver, no 43. Não sei se é porque eu acho que cabia ou se ficou das espetacularidades. Porque se for espetacularidades, é um conceito, né, da etnocinologia. Mas, enfim, isso aí é um detalhezinho. Qualquer coisa eu te passo pelo WhatsApp, se eu reler essa página e ela seguir me incomodando. Foi uma coisa mais na hora. Célula precursora, tornar pesquisa e ensino. Eu acho que, bom, nas conclusões finais fica bem claro essa sua intenção do tornar pesquisa e ensino, e de como você, ao narrar essas diferentes manifestações do coco, também acaba fazendo um levantamento das estratégias de resistência. Então, isso é uma coisa muito bacana. Não sinto falta de um parágrafo de arremate nem nada disso, mas só te sinalizar que você vai me dando saídas para a continuidade, né? Não, ela criou um festival. Não, eles permanecem num determinado espaço. Não, ele criou a tamanca. Não, elas gravaram CD. Não, então, as estratégias que essa cultura popular foi e tem construído para seguir, se manter viva, né? Para sobreviver a esse fogo que tem muitas temperaturas, que tem muitas sofisticadas tecnologias de apagamento. Então, justamente para não entrar no lugar do apagamento, é que eu sugiro de colocar as letras e as fotos para que honre mais ainda a riqueza do seu trabalho e a profundidade da sua pesquisa. Parabéns, eu acho que dentro de uma TCC feito em pandemia foi uma estratégia, de novo, muito inteligente, dar lugar de voz, escuta e oportunidade de escuta a mestres e mestras, pensar que já são 1 ano e meio de pandemia, esses são brinquedos presenciais, né? Ou seja, brincá-los ofereceria risco para vários desses mestres. Então, de novo, esse risco de um hiato, de novo, esse risco de um atraso. Então, de novo, essa urgência de que eles figurem no currículo para permanecerem na memória das suas comunidades, né? Para que esses mestres, antes de ir, deixem herdeiros, deixem guardiões, e você está se candidatando muito bem a uma guardiã dessa cultura, com muito louvor a partir desse trabalho. Espero que ele seja anexado lá nessa oficialização do pedido de tombamento, e que você seja mais uma na frente dessa luta, tá bom? Obrigada. Obrigado, Dela. Eu que agradeço. Então, sobre agora
Eu perdi tudo. Foi a mesma coisa, Peraí. foi a mesma coisa que a Maria. É porque eu fui anotando assim na cabeça, eu tenho que responder isso, isso, isso. Na verdade, não respondi nada. Mas respondendo sobre por que eu escolhi a matéria, foi por causa do samba. Na verdade, eu conhecia samba, eu não conhecia o coco. Conheci o coco a partir do samba. E isso é o que Jackson do Pandeiro falava muito, que o coco tá em tudo, né? Tudo tem coco. Enfim, sobre os grupos, eu coloquei... Você me deu uma ideia maravilhosa agora, de ilustrar mesmo, né? Colocar fotos. Eu queria fazer artes, tipo, para cada grupo. Fazer um desenho, uma aquarela para cada grupo. Mas eu não tive esse tempo. E aí, por isso eu não coloquei nenhuma foto. Mas essa ideia eu acho que fica para uma pesquisa mais, né, à frente. E também se eu conseguir ir em algum desses cocos, né, tirar fotos minhas mesmo, registrar pelo meu olhar, eu acho que fica ainda mais específico, né, mais especial. E sobre as letras, com certeza sim, eu vou colocar, porque todos esses grupos têm letras. E uma coisa que você falou agora no final, que esses grupos ficaram 1 ano e meio, né, de pandemia já. E, assim, todas as vezes que eu fui atrás de entrevistar esses grupos, esses mestres, eles se sentiam muito honrados. Eles se sentiam muito especiais, porque eles falavam, olha, tem uma pessoa aqui que está querendo saber sobre a minha manifestação, sobre a minha cultura, sabe? Porque muitas vezes eles nem dançam mais, né? Por conta da pandemia, não se apresentam mais, não estão mais se apresentando. Tem alguns grupos que continuam fazendo lives na internet, como o Coco de Arco Verde, que fez uma live agora no dia de São João. Mas, assim, não é sempre que eles estão fazendo isso. E eles não querem deixar essa cultura morrer. Então, quando chega uma pessoa assim, ainda mais quando eu falava, nossa, Brasília, eles falavam, meu Deus, você é de Brasília, sabe? Ficavam assim, até a mestra do coco, que a professora conheceu, a Clévia, do Coco do Iguape, ela falava, eu fui em Brasília e eu não gostei desse povo. Ela fez uma crítica, assim, falou que o pessoal aqui não conversa, que não sei o que, ela falou, meu Deus do céu, é de Brasília e veio atrás de mim, né, que sou aqui do Iguape, né, uma região que, tipo, quase ninguém nem conhece. Então, assim, foi muito importante eu ir atrás dessas entrevistas, eu ir atrás dessas pessoas que vivenciam essa cultura, para eles também, não só para mim. Teve um guardião, Wesley, que ele fez uma live contando sobre isso. Ele fez uma live no Instagram falando que ele ficou muito feliz, contando para todo mundo que uma pessoa foi fazer o TCC e pediu para que ele contasse a história. Então, eu acho que são esses gestos que faz com que a gente consiga dar continuidade para essa cultura, né? Não deixar ela morrer. Porque assim como eles ensinam a família deles, para que essa família ensinem seus, né, sucessores, eu acho que é muito mais eficaz quando essas famílias também ensinam outras famílias. Como, por exemplo, a Lopes, que ensinou a Calixto, que criaram outro grupo. Então, assim, aí essa cultura realmente vai desmembrando, né? Aí essa cultura vai tornando uma coisa maior. E é isso que eu estou querendo fazer aqui. Por isso que eu chamei todas essas pessoas para assistir, porque muita gente não conhece. Eu acho que, assim, das pessoas que estão aqui, pouquíssimas pessoas já conheceram o coco, sabem o que é coco. Então, por isso que eu chamei as pessoas que eu considero importantes para mim também, para conhecer um pouco dessa cultura, quem sabe conhecer um pouco mais, igual você falou, quando você assistiu, a Maria também, quando vocês leram, vocês foram escutar coco, a Maria que já conhecia tudo, foi relembrar. Então, assim, eu fico muito feliz que eu consegui chegar nesse lugar. E eu espero que eu consiga corrigir tudo que você falou, né, sobre reverenciar as pessoas, porque às vezes a gente fica muito assim, a gente escreve
que a gente sabe e acha que o leitor já vai saber, né? Mas aí tem que ter realmente esse cuidado. Com certeza eu vou arrumar direitinho. Tá bom? Obrigada, Yuri. E mais uma vez, obrigada pelas suas aulas também, que também me despertaram. Ai, gente, meu celular tá caindo. Me despertaram interesse também para ir atrás de tudo isso. Lembro da performance, né, que eu fiz da Iemanjá, que também teve muita ligação com tudo isso. E a Leda Maria Martins, que foi você que me falou, a professora Lídia já tinha me comentado da Leda Maria Martins. Só que você que falou sobre a noção espiralar, né? Teoria não, vou tirar essa teoria. A noção espiralar. E eu fiquei assim encantada, porque era isso que faltava no meu trabalho para realmente assim fazer essa ligação das referências com tudo que eu estava querendo dizer. Que eu falei muito da minha avó, falei muito de outras coisas, mas não tinha uma referência maior ali. E até me perdi no início, porque eu falei muito do eurocentrismo, falei muito sobre outras questões, aí depois que eu fui fazer essa ligação toda por conta da noção espiralar. Então, assim, muito obrigada também por tudo, e é isso. Vamos deixar a professora Elídia falar. Agora sou eu. Ela tá aqui. Vou agradecer conjuntamente, né, as considerações da professora Maria e o professor Yuri. Realmente, assim, né, adorei as dicas de referência da Maria, né, a Malu e Miranda, né, incluiu, né, o povo brasileiro. Acho que até para essa versão do TCC, né, vale a pena ler o livro O Povo Brasileiro. Tem versão também em vídeo, né? A Mirella adora o vídeo, né? Adora um documentário em vídeo. Então, O Povo Brasileiro tem versão... Eu passei minha quarentena todinha assistindo documentário, gente. Pois é, tem versão documentário em vídeo, aí não pode dizer que não... né? Realmente, O Povo Brasileiro acho que vale a pena, e algumas coisas eu acho que, né, para futuro, se der tempo, né, mas o Jorge José de Carvalho, incrível, né, realmente é uma ótima recomendação para desdobramentos, e quem sabe até ler um ou outro artigo, hein, Mirella, para acrescentar ainda nessa versão, né, do TCC, né, e essa questão do coco de Toré, né, falar dessa questão do Toré, reforçar essa questão da origem indígena, a ligação, né, e a Joana, né, também a Joana Abreu, né, desse exemplo, né, de como também o coco, né, as ligações, possibilidade de desdobramento dessa pesquisa e relações com as artes cênicas mais tradicionais, no sentido do conceito europeu de teatro e jogos e tal, né, quer dizer, tem muitas possibilidades de desdobrar o interesse pelo coco, né, em pesquisas de especialização, mestrado, doutorado, né, e Mirella está na UNB também, né, Mirella? Nas artes visuais, então ainda tem outro TCC à frente aí, né, e quem sabe já não faz né, melhora esse TCC para ainda dentro da UNB com, né, orientação lá da galera das visuais, né, porque continua tendo tudo a ver, né, né, então... e assim, achei precioso a ideia de botar um mapa com a localização. Essa ideia é preciosa, né? Fazer uma capa para cada lugar, fazer uma capa com uma epígrafe, né? Primeiro mapa com um pontinho ali no lugar, aí uma epígrafe, entendeu? E quem sabe até um link direto também, botar aí sim um link com um vídeo, porque aí o leitor, né, faz essa, né, e também fotos, acho, né, fundamental essa ideia de botar foto realmente, se foi a correria, gente, que não deu, né, porque é bem óbvio que tem que ter cheio de foto, né, esse trabalho, né, agora na revisão com calma, vamos tacar foto nesse negócio, porque é muito visual, né, gente, é muito visual, né? Então né, e ver a cara das pessoas, né, do mestre e da mestra, né,
a mestra Clévia, que a gente chamou para nossa aula, né? A Mirella convidou, comentou. Foi assim, a Clévia é um negócio, assim, né? Eu fiquei apaixonada por ela, entende? Eu e Mirella combinamos que assim que acabar a pandemia, vamos parar no Iguape. Para mim, assim, já está certo. partiu o Ceará, entendeu? Porque a mestra Clévia é uma coisa, aquela mulher, entendeu? Uma coisa, né? Ela dança, assim, ela é desse tamanho, ela tem mais baixa que eu, deve ter uns 50, sei lá. A mulher quica, né, dançando, é uma coisa, vira um monstro, vira um negócio de 1,90 m, fica mais alto que o Yuri. Dançando, né? Ela até sapateou pra gente, não? Ela sapateou, ela falou, ela é um negócio assim, a gente não queria deixar ela embora. Tipo, a aula terminava. 4 horas. Assim, a aula acabava às 10, que já era tarde, né? Porque 3 horas, e ela ficou falando até 11h30, entende? E a gente não deixava ela embora, e ela não queria ir embora, assim, foi uma coisa, essa mulher é uma coisa, né? Então, assim, foi isso que, assim, é bonita essa pesquisa, porque teve um envolvimento afetivo da Mirella evidente, né? Que contagiou a mim, contagiou todo mundo na turma que estava fazendo etnocenologia junto, né? E uma pesquisa que tem um carinho, né? Uma dedicação, um carinho. Então, eu fico muito feliz de ter acompanhado a Mirella assim, nessa trajetória. Queria aqui publicamente agradecer, né, o afeto, né, envolvido dela e a dedicação mesmo, né, tem que deixar registrado aqui que ela fez esse TCC no celular, parcialmente no celular, né? Então, assim, ela inclusive, assim, né, obrigada, ganhei um cafezinho aqui, né? Então, assim, a barreira que ela, né, assim, foi uma saga, mas uma saga feliz, uma saga com amor, né? Então, que ela superou, né? Superou todas as dificuldades e coisas assim. Então, fica aqui minha homenagem à dedicação de Mirella e a sua superação. Assim, realmente, eu sou testemunha o quanto Mirella né, transformou o afeto em resistência, né? Em bravura pandêmica para terminar o TCC. E espero que ela desdobre esse trabalho de pesquisa, lendo, né? Eu acho que eu concordo com Maria que faltou tempo, né, para ler mais bibliografia. Quer dizer, a pesquisa ficou muito nas entrevistas, nos vídeos, né? Quer dizer, tem uma expansão aí também de pessoas que já fizeram dissertação, mestrado, artigo, né? Que a gente até acessou esse trabalho, fez o levantamento bibliográfico, mas não deu tempo de acessar tudo, né? Por causa do processo de escrita também, que é uma coisa, né, que cada um tem a sua, né, dificuldade e tal, e Mirella ali no celular e tentando organizar as ideias, né, e 1000 coisas, mas tudo deu certo, então, evoé, axé, né, que deu tudo certo. Então é isso, gente. Então eu queria agradecer muitíssimo que ficou a questão também da miscigenação, né? Eu acho que vale sim um comentário, né? A gente toma Gilberto Freire como fosse certo, né? Quer dizer, tá, mas isso eu realmente não tinha parado para pensar. Quer dizer, é uma desculpa, né? E cadê as estatísticas que provam que não tinha mulher para justificar, entendeu? E não é, né? Como é que isso vira uma verdade, né? E ó, que ninguém questiona, né? Que então a miscigenação é porque não tinha mulher, quer dizer, né? Não, né? Meio esquisito, eu acho que tem razão de problematizar isso. E a questão da teoria, né, não chamar a noção de tempo espiralar de teoria, porque não é uma teoria concisa mesmo, né? Mesmo que quisesse ser. Né? E também concordo que é meio eurocêntrico isso de, né, sistematizar uma teoria, né? Então, essa ideia de que tudo tem que virar uma teoria, né? Então, acho tudo isso maravilhoso. Muito obrigada pelas considerações de ambos, assim, precioso esse momento. E Mirella, um brinde a você que fez essa saga. Ai, obrigada, prof. Eu fiquei emocionada agora que você falou tudo isso. E eu vou sentir muita falta, porque eu tive aula, né, a nossa aula de etnocenologia, que foi a aula que me inspirou também a escrever essa pesquisa, porque é ministrada pela professora Lídia, né? E
eu vou sentir muita falta. Você comentando sobre a Clévia e tudo. E aí, tipo, foi vindo várias coisas na minha cabeça. Foi vindo um filme mesmo, né? De tudo que eu passei para realizar essa pesquisa e como tudo isso foi muito bom para mim, como tudo isso melhorou minha pandemia. Nossa, foi muito importante mesmo. É o que você falou. Eu transformei essa coisa em afeto, né? Essa coisa que eu estava vivendo da pandemia em um afeto que eu criei por essas pessoas que me ajudaram, né, nessa pesquisa. Então, quero te agradecer, assim, do fundo do meu coração por tudo. Vocês, né, gente? Agradecer todo mundo que está aqui do fundo do coração. Aí. Então, bora lá decidir se ela está aprovada ou reprovada. Olha, decisão vai ser muito difícil, eu acho. Difícil isso. Vamos Vamos lá, a gente conversar. vai brigar. É muito difícil. Vamos brigar. Vou beber água aqui. Tchau, toquem os tambores. Já, vou ligando aqui. Vou ligar para vocês no celular, tá? Desliguem as câmeras. Yuri. Parabéns, amiga! Se vocês falarem agora, eles vão ouvir também. É melhor manter o silêncio. Eles podem falar, né? Agora no chat. As pessoas? Sim, Então, sim, claro que sim. Pode falar, gente, no chat agora. Quem quiser falar. Aí eu falo aqui. Ai, gente. Ai, tô tão feliz que olha o tanto de gente que veio, que gracinha. Eu posso falar, professor? Eu tenho que desligar meu microfone.
Pode ligar a câmera, Mirella. Eita. Trararará. Leitura da ata de defesa de monografia. Às 15h30 do dia 30 de julho do ano de 2021, através do link de sala virtual e transmissão do YouTube da Faculdade de Artes do Uncina de Moraes, ocorreu a defesa de monografia do curso de licenciatura plena em Educação Artística, habilitação Artes Cênicas, requisito da disciplina Trabalho Monográfico de Conclusão de Curso, da aluna Mirella Rego dos Santos, com o tema Coco, a Resistência e a Comunhão de um Povo. Constituíram a banca examinadores a orientadora, professora doutora Lídia Olinto do Vale Silva, professora mestra Maria Oliveira Vilar de Queiroz e professor mestre Yuri Fidelis Souza. Abaixo o seu. Oi? Donas. Após a apresentação e as observações dos membros da banca avaliadora, definiu-se que o trabalho foi aprovado com nota 10. Eu, Lídia Olinto, orientadora, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais membros da banca examinadora, com a ressalva de que faça-se as correções e as indicadas pela banca, os acréscimos, todos comentados pela banca. Então, parabéns, Mirella. Obrigada. Uhul! Obrigada, gente. Uhul! Agora pode ligar a câmera e ligar o microfone para gritar. Uhul! Uhul! É 10, é 10, é 10. Parabéns, Mirella. Bota o coco para tocar. Cadê o piseiro? Parabéns, amiga! Parabéns! Parabéns, moleque doida! É nota 10! Ai, gente, estou muito feliz com esse 10, estou muito feliz com esse SS. Obrigada a todo mundo que estava aí. Muito obrigada, gente. Tá dando eco. Direito a dancinha. Com certeza eu vou arrumar tudinho e é isso, gente. Obrigada. Quem quer escutar um coco, tem um poder aqui. Mas Toca o coco aí, Mirella. Agora toca o coco. Ai, gente, eu tô com vergonha. Agora a gente tem que comemorar. Agora, para acabar, tem que ter um coco. Toca aí, vamos. Então vocês podem responder esse coco com palma de mão, que aí é uma coisa que fica, né? Todo mundo. A senhora do engenho do Bom Jardim mandou um carro pra mim com 2 do céu. Tem gente que tá ruim, amanhã vai morrer do coração. A senhora do engenho do Bom Jardim mandou um cravo pra mim com 2 do céu. Tem gente que tá ruim, amanhã vai morrer do coração. Coração, ele não é de papel. Estou cantando esse coco em homenagem a Michel, cabeça de papel. Entra Michel pra comer papel. Tá bom. Tirou coco! Muito bem, parabéns a todos. Mirella, se tiver havido alguma dificuldade aliás, teve, de transmissão pelo YouTube, pelo menos foi gravado e a partir de amanhã vai estar disponível no site da faculdade, tá bom? Amanhã nós teremos a nossa última banca do semestre, que já encerrou, mas que eu acho que vai estar encerrando de novo agora. Em cima do laço do último dia. Pois é. Amanhã segunda começa o outro semestre. Sim. Então, um beijo, gente. Beijo, gente. Amo Mire. todo mundo. Um beijo grande, parabéns. Obrigada. Até logo, obrigada. Beijo. Amo você. Obrigada, Maria e Yuri. Muito obrigada.
Ei, Mirella! Conseguimos! Beijo! Arrasou! Um beijo! Depois a gente conversa sobre os acréscimos, mas é isso, acrescentar fotos, links, mapinha, né? Detalhes aí também de trocar teoria, noção, essas coisas, tudo, né? Mas é bem tranquilo de acrescentar, né? Bem tranquilinho as modificações. Então, né? Pode deixar que eu vou acrescentar tudinho. Um beijão, queridona. Tchau. Arrasou. Tchau, gente. Beijo, todo mundo. Beijo, linda. Obrigada, prima. Tchau.